capítulo 24. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Distinção dos bons e dos maus espíritos. Perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Questão 255. Provas possíveis de identidade. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade. E sabe-se com que facilidade certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar, com frequência mesmo impossível, e se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fênelon, por exemplo, e diga trivialidade e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisas dignas do caráter de Fênelon, e que este não desaprovaria, há senão uma prova material, pelo menos toda probabilidade moral de que deva ser. É neste caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória do momento em que o espírito não diz senão boas coisas. Pouco importa o nome sobre o qual elas são dadas. Objetivar-se-á, sem dúvida, que o espírito que toma o nome suposto, mesmo para não falar senão do bem, não cometeria com isso menos fraude. E daí não pode ser um bom espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de aprender e que vamos tentar desenvolver. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos da sua personalidade se apagam de alguma sorte na uniformidade da perfeição. E apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra em uma das milhares de existências corporais efêmeras pelas quais passaram é uma coisa de todo insignificante. Anotamos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se consideram o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter chegado às primeiras classes
E se são comparados com o número restrito de homens que deixaram um grande nome na terra, compreender-se-á que, entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nome para nós. Porém, como necessitamos de nome para fixarmos nossas ideias, pode tomar o nome de um personagem conhecido cuja natureza se identifica melhor com a sua. Assim é que nossos anjos guardiões se fazem conhecer, o mais frequentemente sob o nome de um santo que veneramos, e geralmente sob o nome daqueles pelo qual temos mais simpatia. Daí se segue que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser como ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espíritos da qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que, qualquer que seja o nome pelo qual se invoca o anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento. E o nome lhe é indiferente. Ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem desconhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem. Mas não se diz nada que desminta a elevação do caráter deste último. Há a presunção de que seja ele, e em todos os casos pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. A posição é diferente quando um espírito de ordem inferior se adorna de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. E esse caso é tão frequente que não seria demasiado ter-se em guarda contra essas espécies de substituições, porque é regras a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram dar crédito às ideias mais ridículas. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem se substituir uns aos outros, sem que isso tenha consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa que quem o dá se chame Pedro ou Paulo. É julgado pela sua qualidade e não pela sua insignia. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. De outro modo, ocorre nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, sua pessoa mesma, que nos interessa, e é com razão que,
Nessa circunstância, se deve assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. A identidade é muito mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhecem o caráter e os hábitos, porque são precisamente por esses hábitos, dos quais ainda não tiveram tempo de se despojar, pelos quais se fazem reconhecer, e dizemos, em consequência, que aí está um dos sinais mais certos de identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar provas sobre o pedido que se lhe faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém. E geralmente esse pedido o ofende. Por isso deve-se evitar fazê-lo. Deixando o seu corpo, o espírito não está despojado de sua suscetibilidade. Melindra-se com toda questão que tenha por objetivo pô-lo à prova. Perguntas a que ninguém ousaria fazer se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar às convenções, porque, pois, ter-se-ia menos consideração por ele depois da sua morte. Que um homem se apresente em um salão declinando seu nome, irá alguém pedir-lhes a queima-roupa para provar que ele é ele mesmo, exibindo seus títulos sob o pretexto de que há impostores? Esse homem seguramente teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo por comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se fizesse presente em uma casa onde sua pessoa não fosse conhecida, e se o apostrofasse assim: dizeis que sois Arago, mas como não vos conhecemos, dignai-vos de nos provar, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos vosso nome, prenome e o de vossos filhos. O que fazeis tal dia, outra hora, etc. O que teria respondido? Pois bem, como o espírito fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes que se teria escrúpulo em dirigi-las quando vivos, frequentemente, eles mesmos e espontaneamente dão provas irrecusáveis de sua identidade, pelo seu caráter, que se revela pela sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos de particularidade de sua vida, algumas vezes desconhecidas dos assistentes, e cuja exatidão se pôde verificar. As provas de identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações. Convém, pois, esperá-las, sem prová-las, observando
com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações, vê o fato relatado no número 70. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar, em nome de Deus Todo-Poderoso, que é aquele que diz ser. Ocorre frequentemente que aquele que toma um nome usurpado recua de um sacrilégio e que depois de ter começado a escrever, afirma em nome de, se detém e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos de que digo a verdade. Ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falou, etc. Mas há os que não são tão escrupulosos e juram tudo que se queira. Um deles se comunicou por um médium, dizendo-se ser Deus. E o médium, muito honrado, com tão alto favor, não hesitou em crer, evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz: não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus? Isso não é provável, porque Jesus já está tão altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais, pois, afirmar, em nome de Deus, que sois o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita e da assinatura, mas, além de que não é dada a todos os méritos de obterem esse resultado, ele não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Isso é, pois, apenas uma presunção de identidade que não adquire valor senão pelas circunstâncias que a acompanham. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos, para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, um sinal material qualquer, não podem lhes oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Disse-a, sem dúvida, que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode do mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome do Cristo e, para enganar, simularam o estilo evangélico e prodigalizaram a torto e a direito esses nomes bem conhecidos. Em verdade,
Em verdade eu vos digo, mas quando se estudou o conjunto, sem prevenção, quando se esquadrinhou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando ao lado de belas máximas de caridade se viram recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para iludir-se. Assim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre em alguma parte aparecerá o seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Devem se persuadir de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que, quanto mais seja elevado o nome sob o qual o espírito se anuncia, tanto mais deve inspirar desconfiança. Quantos médiuns tiveram comunicações apócrifas assinadas Jesus, Maria, o Santo Venerado? Correção. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon e que este não se furtaria subscrever, há, se não prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome o nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude, não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui, há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. 2. Correção 256. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição, nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos, ou famílias, por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter galgado as fileiras mais altas e se o compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que, entre os espíritos superiores, que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para ficharmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos e, geralmente, pelo daquele que nos inspira mais simpatia.
Segue-se daí que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo S. Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele, como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem, porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio e, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura, quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente, quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro, ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma que nos interessa, muito razoável, portanto, é que, nessas circunstâncias, procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. 3 Correção 260. Dir-se-á, sem dúvida, que, se um espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. Exato, alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam à torto e à direito estas bem conhecidas palavras: em verdade vos digo. Estudando, porém, sem prevenção, o ditado, em seu conjunto, perscrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se vêem recomendações pueris e ridículas, fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. E então que o médium, assim como o evocador, precisam de toda a perspicácia e de toda a ponderação, para destrinçar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quanto mais venerável for o nome com que um espírito se apresente, tanto maior desconfiança deve inspirar. Quantos médiums têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria, ou um santo venerado?